Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21h01. Em ponto, estamos ao vivo aqui no nosso programa ABP TV, agora em definitivo, conversando hoje sobre aplicabilidade da terapia cognitivo-comportamental. O tema é muito interessante. Quem estará conosco também nesta noite é o Dr. Paulo Knapp, direto do Rio Grande do Sul, também do Rio Grande do Sul, doutora Carla Bica, e direto de São Paulo, o Dr. Felipe Coarques. Antes, nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A palavra cognitivo vem do latim nocere, que significa saber conhecer. A terapia cognitiva também é chamada de cognitivo comportamental, TCC. É usada tanto para síndromes de clínica psiquiátrica, eixo 1, como para transtornos de personalidade e retardo mental, eixo 2. Este tipo de terapia leva em conta os pensamentos do indivíduo, especialmente os distorcidos ou disfuncionais. A TCC tem demonstrado bons resultados na prática clínica baseada em evidências, tendo desempenhado importante papel no tratamento da depressão, no transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, e dependência química, entre outros. É isso aí, eu dou meu boa noite aqui para Yari Araújo, Irene Carneiro, Alessandra de Oliveira, Adjane Agostinho. Obrigado, muito obrigado mesmo pela audiência. E você também pode participar deste programa. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. E lembrando que você que está aqui no Facebook, você pode mandar a sua pergunta aqui pelos comentários. A assessoria de comunicação da ABP encaminha essa pergunta, nós faremos ao vivo para os nossos doutores, os quais, eu dou meu primeiro boa noite agora, começando pela senhorita, doutora Carla Bica. Boa noite, doutora Carla. Boa noite, todos que estão nos escutando. Presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, agradeço a sua participação voluntária nessa noite e já vou lhe perguntar como a terapia cognitiva atua no tratamento de indivíduo com transtorno de ansiedade. Bom, a terapia comportamental tem hoje em dia várias subdivisões, digamos assim, a respeito do tratamento. Então, nós temos múltiplos enfoques, Eu vou explicar um pouquinho como é que eu trabalho em relação a transtorno de ansiedade e que nós vemos isso como uma alteração das crenças e consequência dos pensamentos das pessoas e que tornam a vida da pessoa disfuncional. Nós temos vários tipos de ansiedade, então nós podemos tratar a partir de uma ansiedade inicial, que aí são os transtornos de ansiedade básicos, e nós temos os transtornos de ansiedade que são específicos, como fobias, transtorno do pânico e tudo. Primeiramente, nós temos o que nós chamamos um modelo cognitivo para abordar o transtorno de ansiedade. Nós vamos psicoeducar o paciente, ensiná-lo sobre o nosso modelo de tratamento e também vamos ensiná-lo sobre a doença, que é extremamente importante. Muitas pessoas não entendem o que é ansiedade e quando elas têm um quadro de ansiedade, principalmente tipo pânico ou algo assim, isso é muito surpreendente e aquilo vai tomando conta da sua vida e vai se tornando mais grave com o passar do tempo. No momento que ela entende a ansiedade, torna mais fácil que ela se comprometa, aceitando então a ansiedade, que ela se comprometa a auxiliar no seu tratamento. Nós, terapeutas cognitivos, nós trabalhamos muito numa postura de compartilhamento do nosso paciente, nós trabalhamos acompanhando ele e através de técnicas que muitas vezes nos levam até mesmo fora do consultório fazer trabalhos na rua, em determinados locais, ou locais em que a pessoa tende a evitar. Nós vamos trabalhar com técnicas que vão dessensibilizar esse paciente, mas a base disso é que a pessoa
mude seu entendimento sobre a ansiedade. E principalmente porque muitos dos pacientes que a gente percebe é que eles tendem a querer viver sem ansiedade, como se isso fosse possível. Tem alguns remédios que, por exemplo, o benzodiazepínico é contraindicado o seu uso durante o tratamento cognitivo. Por quê? Porque ele vai mexer justamente na área cognitiva, então ele faz um empobrecimento desta área e não nos permite que nós possamos fazer a mudança cognitiva que nós precisamos. Então, o paciente precisa mudar a sua cognição em relação à ansiedade. Todos nós temos ansiedade, a gente aprende a lidar com a nossa ansiedade do dia a dia. E isso o paciente vai ter que entender através de técnicas específicas que o tornem mais funcional para a sua atividade diária. Ok, muito obrigado, doutora Carla, pela sua primeira intervenção. Eu vou dar meu primeiro boa noite, também continuando na região sul, para o doutor Paulo Knapp. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, é um prazer estar presente no programa. Eu gostei muito dessa imagem aqui, todo mundo aqui na mesma tela, valeu. Em nome da nossa diretoria, de toda a equipe da ABP e da nossa presidência do Dr. Antônio Geraldo, agradeço também a sua participação voluntária e vou lhe perguntar como a aplicação da terapia cognitiva em pacientes com depressão pode diminuir o risco de suicídio? Sem dúvida, como já foi explanado pela Carla Bica há momentos atrás, a terapia cognitiva se propõe a modificar o jeito da pessoa pensar. Um paciente deprimido, ele está pensando uma série de formas, no mínimo, disfuncionais, quando não inadequadas, equivocadas, errôneas. E dentro desse jeito de pensar distorcido, disfuncional, o indivíduo evidentemente pode estar pensando em termos de suicídio. Então, a terapia cognitivo-comportamental pressupõe que o indivíduo possa, ao longo de relativamente poucas sessões, poder modificar o seu jeito de olhar, o seu jeito de pensar. Na depressão, por exemplo, isso já é uma questão clássica do Aaron Beck, que foi o introdutor, o pai da terapia cognitiva. Ele já falava na possibilidade do indivíduo deprimido ter o que ele chamou de tríade cognitiva de distorções, né? Distorções na forma como ele se pensa, quer dizer, com desvalia, com desqualificação, a forma que ele enxerga as outras pessoas ao seu redor, que são são considerados por essa pessoa deprimida como incapaz de ajudá-lo, de estar do lado dele, e ver também o futuro como sendo uma coisa muito difícil, sem esperança e sem amparo. Então, dentro desse conjunto de três formas distorcidas de se pensar a si mesmo, o mundo e o futuro, o indivíduo pode mudar substancialmente esse jeito de se olhar, de se pensar. E lembrando que sempre na terapia cognitiva tem a seguinte proposição: a forma como eu mudo o meu jeito de pensar vai mudar meu comportamento. E à medida que eu também posso mudar o meu comportamento, eu também mudo a minha cognição. Então, uma série de exercícios e tarefas que o indivíduo deprimido tem para poder modificar o seu jeito de pensar é atribuído a ele. E ele, se seguir um conjunto de princípios e preceitos e prescrições da terapia cognitivo-comportamental, é capaz, sim, de sair do seu estado depressivo e, portanto, sair de sua situação de risco de suicídio. Muito obrigado, doutor Paulo. Antes de eu conversar com o nosso próximo participante, dar meu boa noite aqui ao doutor André Brasil, a Tereza Cristina, Emerson Obara, Tereza Soft e Priscila Guiar também estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência. Vou fazer meu primeiro contato agora em São Paulo com o doutor Felipe Coarques. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite. Também, em nome do nosso presidente Antônio Geraldo e de toda a equipe da ABP, agradeço a sua participação voluntária nessa noite e vou lhe passar a pergunta da internauta Vânia Cruz. Ela pergunta: o transtorno bipolar trata-se dessa forma?
Boa noite, Vânia. Obrigado pela pergunta. Também agradeço a BP pelo convite. Todos os transtornos psiquiátricos podem ter algum grau de benefício com as intervenções comportamentais e cognitivas. Como disse a Carla agora no começo, nós temos hoje várias formas de abordar terapias comportamentais e cognitivas, vários tipos de terapeutas comportamentais e cognitivos, e uma das características mais comuns a todos eles é um comprometimento com a terapia baseada em evidências. Então, a gente tem um comprometimento grande com evidências científicas, tanto no construto teórico quanto na evidência de eficácia e efetividade do que a gente vai fazer. E dentro da terapia para o transtorno bipolar do humor, nós temos várias técnicas, mas o que se destaca é a psicoeducação. A gente tem evidências bastante fortes hoje de que trabalho de psicoeducação, e dentro disso a gente acaba trabalhando bastante medidas de adesão ao tratamento medicamentoso, qualidade de vida, reestruturação de formas de pensar, de lidar com estilo de vida, de padrão de sono, alimentar e manejo de estresse, coping, etc. Então, várias técnicas combinadas de como lidar com questões cotidianas e com o próprio transtorno bipolar, que a gente consegue ver hoje um aumento considerável do tempo para que a pessoa tenha ciclagem. Tá? Então, a gente tem alguns estudos hoje interessantes de psicoeducação, com algumas técnicas específicas de comportamental cognitiva, em que a gente consegue espaçar bastante a ciclagem desses casos. Muito obrigado, doutor Felipe. Vamos de novo para a doutora Carla Bica. Doutora Carla, vamos responder agora a Priscila Guiar. Na prática, como funciona a TCC com crianças? Obrigado e boa noite pela pergunta, Priscila. Bom, Priscila, a TCC com crianças é utilizada, mas ela termina sendo usada mais com ludoterapia, com brincadeiras, com alguns jogos que se tem de computador que está crescendo bastante, tem alguns jogos de cartas, tem jogos, outros que nós usamos para avaliar, né, até a parte cognitiva da criança, e também tentar mudar desde cedo as crianças que vão se formando ao longo do processo já muito tempo da infância. Então, são pequenas coisas que a criança passa no desenvolvimento e isso já cria. Claro que, se nós dermos acesso à criança à terapia cognitivo-comportamental, muitos dos transtornos que poderão aparecer na idade adulta podem ser prevenidos na infância. Sim, funciona, é bom e tem métodos muito eficazes para abordagem da infância, e muitas vezes também eles são estendidos à família. Normalmente nós precisamos um acompanhamento também dessa família e da interação da criança com a família. Também é feita a psicoeducação de uma outra maneira e nós temos também como avaliar naquela criança quais são as ideias, os pensamentos que estão vindo na cabeça dela e que são disfuncionais para aquele momento do desenvolvimento dela e que gerarão futuras disfunções. Obrigado, doutora Carla Bica. Eu gostaria de mandar o meu boa noite também aqui para Mary Nunes, a Paty Flores, Cláudia Oliveira, Tereza Cristina. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Vamos ao doutor Paulo Knapp. Doutor Paulo, vamos responder aqui ao Celso Marques. Ele mandou a pergunta através do Linha Direta no site da ABP. A concepção comportamental e cognitiva pode-se prender à ideia pré-formada da estrutura mental imutável, universal e atemporal? Celso, obrigado pela pergunta. Desculpa, por favor, poderia repetir? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Vamos lá, vou repetir a pergunta de Celso Marques. A concepção comportamental e cognitiva pode se prender à ideia pré-formada da estrutura mental imutável, universal e atemporal? Sim, vou tentar responder. Se a gente for pensar de onde surgiu a terapia cognitivo-comportamental, né? Claro, num primeiro momento teve os grandes comportamentalistas, né,
que começaram a pensar e faziam trabalhos em laboratório, nas academias, nas universidades, pensando exatamente como é que funciona, qual é o comportamento dos animais, por exemplo, cachorro, enfim, cobaias de laboratório, etc. Depois disso, mesmo ainda os comportamentalistas começaram a pensar isso em relação a seres humanos. E aí surgiu, lá pelos anos 50, alguns comportamentalistas que começaram a trabalhar com essa ideia de que, da mesma forma que os animais reagem e interagem no meio, também os próprios seres humanos, evidentemente, que são animais também, reagem dessa forma. Mas aí, em algum momento, veio uma outra pessoa que começou a falar, dentro da revolução cognitiva, começou a falar que, peraí, não são só os comportamentos que são observáveis que a gente tem que começar a olhar, a gente vai ter que começar a olhar também como é que o ser humano pensa, dentro da estrutura mental do ser humano, dentro do mindset que se estabelece com o ser humano. Evidentemente que tanto comportamento quanto cognição são interrelacionados. Bom, até então, quando começou a surgir a terapia cognitiva lá no final dos anos 60, início dos anos 70, o que se tinha como modelo mental, o modelo da mente, era o modelo freudiano, o modelo psicanalítico, que levava em consideração que as emoções que estavam lá no inconsciente deveriam ser trazidas à tona, e a partir daí, então, o trabalho se faria dentro da relação terapêutica entre terapeuta, psicanalista e paciente. Bom, quando o Beck começou a fazer pesquisas nesse sentido, ele descobriu que, na verdade, os pacientes deprimidos não tinham emoções escondidas que deveriam, segundo a psicanálise, serem trazidos à tona. E que, na verdade, haviam algumas cognições, alguns jeitos, alguns pensamentos que o indivíduo tinha que fazia com que ele tivesse uma depressão, por exemplo, porque tinha pensamentos disfuncionais relacionados com aquilo que eu falava antes, com a sua vida, o seu futuro e o seu mundo. Então, dentro deste modelo, claro, agora, nessa última, terceira geração, se antes a primeira... Então, eu estou tentando responder a pergunta do Celso, trazendo até historicamente todo o movimento cognitivo-comportamental. Se na primeira geração, na primeira onda, conforme algumas pessoas falam, o comportamento era o foco e o objeto de trabalho, na segunda onda, que seria a terapia cognitivo-comportamental ou comportamental-cognitiva, e aí depende de cada terapeuta usar um pouco mais as ferramentas comportamentais ou um pouco mais o ferramental cognitivo, seria a segunda geração, a segunda onda, em que o foco estaria no conteúdo dos pensamentos. Bom, chegou a terceira onda, entre vários tipos de terapia, que acrescentou alguns elementos que provavelmente não é o foco da nossa discussão aqui, mas que retirou um pouco o foco do trabalho, do conteúdo das cognições, e ele ficou muito mais interessado em pensar a função das cognições, a função do pensamento, muito mais do que o conteúdo. Então, dentro disso, o modelo mental que se trabalha é esse, de que, sim, o ser humano interage com o meio, né, opera no meio, e nesta interação é que se formam as distorções cognitivas que eventualmente podem levar a algum problema psiquiátrico, algum tipo de transtorno, seja de eixo 1 ou eixo 2. Basicamente seria isso. Ok, obrigado, Dr. Paulo. Lembrando, são 21 horas 20 minutos. Você que entrou agora, nós estamos ao vivo aqui através do Facebook da BP, falando sobre a aplicabilidade da terapia cognitivo-comportamental. Quem está conosco, Dr. Paulo Knapp, doutora Carla Bick e Dr. Felipe Coarques. Então você, e outra coisa, algumas intervenções aqui no Facebook. Esse nosso programa acontece todas as segundas-feiras às 21 horas ao vivo. Aproveite agora, esse papo está muito legal. Compartilhe essa transmissão ao vivo na sua linha do tempo e também na linha do tempo de algum colega que você julgar interessado. Vamos agora, doutor Felipe, vamos responder aqui a Sabrina Galax de Souza Peixoto Neves.
Ela gostaria de saber quais as técnicas da TCC são mais utilizadas nos tratamentos dos transtornos mentais. Agradeço a pergunta. Eu diria que não existe uma técnica que é mais usada no tratamento dos transtornos mentais. Isso vai depender muito de duas principais variáveis. Qual é o terapeuta e qual é o transtorno que a gente está falando. E a gente falando aqui de transtorno e não só do diagnóstico do DSM, mas aquele diagnóstico preciso daquela pessoa. Tá? Então a gente vai fazer uma análise daquela pessoa, e a gente tem alguns arsenais que são usados para cada tipo de transtorno e adequados sob medida para cada paciente, de acordo com a análise que a gente faz daquele caso. Então, se eu tivesse que dizer em linhas gerais qual é a técnica mais usada, eu teria que te dizer que não existe uma técnica mais usada, que isso é individualizado para cada pessoa. Não sei se algum dos colegas tem algo a acrescentar nesse ponto. Eu gostaria da participação dos colegas. Vamos lá, doutor Paulo, o senhor gostaria de participar dessa pergunta da nossa internauta? Não, talvez só complementando o que o Felipe já falou, talvez uma das técnicas que todos os tipos de tratamento se pressupõem façam é a psicoeducação, né, Felipe? Aquela ideia de que o indivíduo tem que ter um entendimento melhor do que se passa com ele, né? E dentro disso, talvez a psicoeducação é básica, né? Dentro deste ferramental do arsenal que se usa, né? Sim, verdade. A psicoeducação acho que está em todos os casos de transtornos psiquiátricos, ela vai estar envolvida. Doutora Carla Bica. O que me chama a atenção, assim, é como o Felipe falou, né, tem umas técnicas mais centrais, mas vai depender muito da habilidade do terapeuta, né, de ter um arsenal que ele vai compor ao longo do tempo, e ele vai liberar, digamos assim, com o paciente que melhor se adaptar àquela técnica específica. Né? Alguns pacientes nós temos que começar mais por algumas medidas comportamentais, algumas técnicas comportamentais, outros a gente já vai para uma técnica mais cognitiva, mas vai depender muito da interação paciente-terapeuta, porque é uma técnica que se centra muito, muito nesta aliança que nós formaremos com o nosso paciente. Então, o paciente tem que se sentir muito confortável para mexer em situações bastante agudas, muitas vezes que geram bastante sofrimento, de uma maneira bastante rápida, porque a cognitiva tem isso, ela é muito focada e muito diretiva e objetiva. Então, rapidamente nós chegaremos em algum ponto em que o paciente tem que se sentir muito confortável com o seu terapeuta para permitir o que de fora, quem vê, parece uma invasão que a gente está fazendo na vida do sujeito. Então, eu acho que, tendo essa aliança, como o Felipe falou, né, tendo um arsenal terapêutico, nós conseguimos auxiliar bastante os nossos pacientes de uma maneira bastante rápida. Doutora Carla, desculpa. Fica à vontade, doutor, pode falar. Não, eu queria só colocar um detalhe aqui sobre psicoterapia de uma forma geral, é que a psicoterapia, talvez de uma forma um pouco diferente dos outros tratamentos em psiquiatria, em medicina até de uma forma geral, ela é muito personalizada. Tá? A gente não tem regras gerais, a gente não tem receita de bolo. A gente pode ter algumas ferramentas que a gente vai usar caso a caso, pessoa a pessoa, de acordo com quanto aquilo... tive uma supervisora que gostava de falar, psicoterapia é alta costura. Tá? Então a gente vai fazer uma roupa sob medida para aquela pessoa, perfeita para aquela pessoa, para aquelas medidas. Então a gente não tem receitas prontas para os casos.
Então, só complementando o que o Felipe e a Carla falaram e lembrando bem, a partir do que eles disseram, porque eventualmente isso se constitui num equívoco que as pessoas pensam, a TCC não é só um conjunto de técnicas que a gente joga e tenta fazer sentido para o paciente. As técnicas que são usadas, como os colegas já falaram, são feitas para aquele paciente, a partir de uma equação cognitiva que a gente tem do paciente, a partir do que a gente chama de conceitualização cognitiva. Quer dizer, para eu usar determinada técnica, eu tenho que ter conceituado junto com o paciente, de preferência, mas eu tenho que ter uma ideia, uma conceituação de quem é esse paciente, por que ele chegou no ponto que chegou, quais as distorções que ele promoveu, quais as crenças que ele tem, quais as regras que ele estabeleceu para a vida dele, né? Um conjunto de pressupostos que ele tem para a vida dele. Tudo isso tem que ser pensado junto com o paciente para que aí, então, faça sentido fazer uso dessa ou daquela técnica, né? E não simplesmente jogar a técnica, enfim, fazendo valer para cada um e qualquer paciente a mesma técnica, não. Ela tem que, pelo contrário, servir, como foi dito, servir para aquele paciente a partir da conceituação que a gente faz daquele paciente. Está muito rico o nosso debate aqui e vamos partir também para outras perguntas. Vou passar agora para a doutora Carla Bica responder Jalousier Sigmund. Não sei o gênero, se é O ou A. Vamos lá. A TCC pode ser usada no caso da esquizofrenia? Pode sim, eu acho que, Paulo, essa pergunta é mais para ti hoje do que para mim, não? Eu passaria essa pergunta para o Paulo. Vamos lá, doutor Paulo. Tá bem. Não há dúvida. A terapia cognitivo-comportamental está sendo usada por muitos teóricos, né, que estão fazendo pesquisas com pacientes esquizofrênicos. A gente tem que lembrar que mesmo os pacientes psicóticos, os esquizofrênicos, claro, e aí lembrando, né, que a terapia cognitiva ela vai ser usada em pacientes esquizofrênicos depois que tiver algum grau de estabilidade química cerebral desse paciente, portanto, quando ele tiver com o uso de alguma medicação antipsicótica, né, senão também seria muito difícil ou impossível até fazer qualquer tipo de psicoterapia se eles não estiverem em algum grau de equilíbrio bioquímico. Bom, mas a partir daí, aliás, o próprio Aaron Beck, o criador da terapia cognitiva, como eu tinha falado, ele lá no seu início, bem nos primórdios do trabalho dele, ele começou, o primeiro artigo científico que ele publicou foi de um paciente esquizofrênico. Agora, ao final da vida dele, ele que está completou agora, dia 15 deste mês de julho, completou 95 anos, o Aaron Beck, e que continua produzindo, ele está nos últimos 5 ou 8 anos trabalhando com paciente esquizofrênico mais uma vez, tentando dar a esta população tão desassistida e tão desesperançada algum grau de uma certa normalidade. Mesmo pacientes esquizofrênicos, e ele fala isso muito claramente, eles têm alguns vigores psíquicos que a gente mesmo, quando vê todo um quadro de um paciente psicótico, não consegue enxergar, mas que ao estar atento para a possibilidade de trabalhar com o paciente, estruturando os seus vigores, à medida que ele melhora e ganha mais empoderamento psíquico, a sua doença também vai diminuindo, vai crescendo, né, o seu vigor psíquico e vai diminuindo a sua doença. Então, sim, a resposta é esta, pode sim, e é trabalhado na Inglaterra, tem 2 grandes autores que trabalham com isso, e o Beck também. E vários outros, enfim, colegas ao redor do mundo trabalham com pacientes esquizofrênicos, sim. Obrigado. Vamos ao doutor Felipe Coarques para responder aqui ao Diego Miranda. Ele pergunta se existe alguma diferença entre terapia cognitivo-comportamental e terapia analítico-comportamental. Sim. Então, Paulo adiantou aqui o
no começo, né? Então a gente tem algumas ondas, umas fases de movimento das psicologias científicas e que terapias derivadas. Num primeiro momento, elas eram bastante metodológicas e definidas um tanto pelo objeto que podia ser definido e mensurado de uma forma objetiva, né? Então, começa ali com o Watson, com o Manifesto Behaviorista, em 1913, se eu não me engano, e isso evolui até um momento em que existia um incômodo geral por se negar, de certa forma se negar ou não se abordar, todo o aspecto que é um pouco mais típico do ser humano, e talvez a parte mais importante do ser humano, toda a subjetividade, os pensamentos, os comportamentos encobertos e assim por diante. Se eu fosse simplificar, daí a gente tem duas vertentes que talvez hoje estejam se encontrando um pouco de novo, mas na segunda onda a gente tem a revolução cognitiva e a origem da terapia cognitiva e algumas formas novas de behaviorismo, sendo que um deles é o behaviorismo do Skinner, behaviorismo radical, em que ele se apropria de novo de toda a subjetividade humana, tudo que não era observável do ponto de vista objetivo, comportamentalmente falando, mas ele aborda isso com os mesmos princípios do comportamento observável e o Skinner chama isso de análise do comportamento. A partir daí, algumas terapias derivadas passam a ser chamadas de terapia analítico-comportamental. Tá? Então, a gente tem aí uma terapia, então, num certo momento, que ela passa a ter todo aquele embasamento das teorias de aprendizagem e do behaviorismo anterior e se juntam às teorias cognitivas, e a gente tem aí a terapia comportamental cognitiva, ou cognitivo-comportamental, e andando em paralelo, uma que abordava a questão do pensamento, da subjetividade, etc., com os mesmos princípios do comportamento observável, mas não negando mais, nesse momento, a subjetividade, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos privados, que se chama aí, então, de terapia analítico-comportamental. Não sei se da outra visão, aliás, eu acabo sendo um terapeuta, a gente estava conversando antes aqui de começar, que eu sou um terapeuta muito mais analítico-comportamental do que, na verdade, eu sou um terapeuta analítico-comportamental, apesar de estudar também a terapia cognitiva, mas, de repente, o Paulo e a Carla, como terapeutas mais cognitivos, têm algo a acrescentar pela visão do outro lado. Vamos lá, doutora Carla. Eu acho que a visão da terapia analítico-comportamental é como... eu tenho uma visão, até nós discutimos, que é meio paradigmática, assim, porque eu acredito que a análise comportamental, ela é, sim, da área e ela faz um trabalho cognitivo-comportamental, só que estende para um lado mais dessa análise do comportamento, mais minuciosa, mais a fundo, e nós, da cognitivo-comportamental, nós terminamos englobando, e como a gente fica muito atento às coisas da cognição, as mudanças e as trocas cognitivas, e também avaliamos o comportamento, talvez nós não entremos tanto na análise, mas na cognitiva nós trabalhamos com processamento de informação, que também é meio parecido com a análise comportamental. Então, elas são técnicas que realmente nós vamos ter, através do terapeuta, uma visão do mesmo objeto de frentes diferentes, de posturas terapêuticas diferentes, mas o resultado ou a busca vai atrás dessa mudança global que é cognitivo e comportamental. Então, eu acho que tem um momento que elas se fundem, mas é pela habilidade que o terapeuta tem, ou mais para a linha da análise, ou mais para a linha desse processo cognitivo. Ok, doutor Paulo, acrescente, por favor. Eu acho que já foi muito bem colocado pelos colegas Felipe e Carla. Talvez eu só acrescentasse que, na verdade, os psiquiatras ou terapeutas mais comportamentais
eles, em algum momento, a partir dos anos 70 e 80, principalmente, começaram a se mesclar com os terapeutas que eram considerados mais cognitivos. Num primeiro momento, o Beck, o Aaron Beck, né, ele tinha se formado em psicanálise, e aí ele construiu a ideia da terapia cognitiva, e ele foi, digamos, deixado de lado tanto pelos analistas quanto pelos comportamentalistas, naquele primeiro momento, anos 70. Depois, lentamente, ele começou a ser chamado pelos comportamentalistas, e foi aí, então, que houve-se essa mixagem de terapeutas que eram antes mais comportamentais, e entre eles os que faziam análise do comportamento, mais skinneriano, e os terapeutas mais cognitivos, mais beckianos. Felizmente, nós nos juntamos, né? Tanto os radicais de um lado quanto os radicais de outro, se tornaram um pouco mais acessíveis ao diálogo, e a partir daí, né, graças a um conjunto de pessoas que ajudaram a formar essa grande terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que nós não podemos esquecer também uma coisa que me parece que é muito importante nessa fusão que houve, que é a terapia cognitiva construtivista, que acho que ela mais aproximou também o behaviorismo da cognitiva, né? Porque ela faz esse processo de construção e de busca dessa viabilidade para o paciente. Então, acho que o Marrone ficou meio que na fusão dessas duas técnicas, Marrone, que é responsável pela terapia construtivista, e que também hoje me parece que foi foi um dos grandes que ajudaram no surgimento da terceira onda e na viabilidade disso conosco, cognitivistas, que na época éramos mais beckianos, né, do Beck. Então, acho que foi um alicerce para isso, para esse conhecimento da terapia cognitiva, é conhecer o construtivismo também, né? Vamos responder aqui agora a Cláudia Oliveira. Ela pergunta como funciona a TCC com o TDAH. Bom, eu trabalhei um tempo também com grupos de déficit de atenção e hiperatividade no adulto, basicamente, e acredito que é uma terapia melhor indicada para associar ao medicamento no déficit de atenção. Porque o que é percebido? As pessoas tomam a medicação no déficit de atenção, né? Tomam alguma medicação indicada, que tem várias, né? No momento de primeira, segunda ou terceira linha, e ficam aguardando muito a mudança, tanto no comportamento quanto nas suas cognições, que venha do remédio. O que a gente percebe? Que a medicação auxilia muito na melhora do processo atencional. No entanto, como o comportamento do déficit de atenção no adulto, ele é muito arraigado, é quase uma segunda pele, digamos, é quase personalidade que se forma, que a pessoa cresce com esse déficit. E aí, quando toma o remédio, melhora toda essa parte, aparece que as pessoas não aproveitam tão bem esta melhora. Então, a terapia cognitiva, o que ela faz? Ela vai auxiliar a pessoa, principalmente com essa psicoeducação do seu comportamento, da sua maneira de agir, e vai auxiliar com que ela mude a sua cognição em relação à atenção. Porque, por muito tempo, ela não soube aproveitar aquela atenção. E agora ela tem alguma medicação que a mantém a maior parte do dia atenta, mais calma, mais quieta, que consegue sentar na cadeira, mas muitas vezes ela não sabe como estudar, ela não sabe, porque ela nunca fez isso por causa de toda aquela agitação e a falta de concentração. Então, a gente vai muito para esse processo de uma reorganização, uma reestruturação cognitiva. É como se nós montássemos ou remontássemos muito do aprendizado que a pessoa não teve ao longo do seu desenvolvimento pela dificuldade com déficit de atenção e hiperatividade. É uma terapia que auxilia muito, normalmente é uma terapia de curto prazo, porque a pessoa tem que se reconhecer naquela pele nova que ela não está conhecendo, é como ela se trocasse de pele.
Então, nós vamos fazer todo um processo que é da reestruturação cognitiva dentro daquela pessoa que vai ter melhor atenção, com isso vai ter uma melhor memória, vai efetivar mais as coisas, mas ela tem que aprender como começar, terminar, e aqui entram muitas medidas também comportamentais técnicas que a auxiliam com monitoramentos, com questionários, com auxílio muito da família. Então, é uma técnica que tem bons resultados e me parece que a única técnica que pode ser, ou que tem evidências que apresentam resultado melhor em déficit de atenção e hiperatividade. Obrigado, doutora Carla. Vamos agora a São Paulo, doutor Felipe Coarques. Doutor Felipe, vamos responder aqui a Sandra Neuza Oliveira. Ela enviou uma mensagem através do Linha Direta da página da ABP na internet, né? Ela pergunta: a terapia comportamental e cognitiva pode levar o indivíduo a efetivamente lidar com variáveis que afetam seu comportamento, permitindo uma generalização do aprendizado para outras situações e outras categorias de comportamento, além daquelas abordadas na terapia? Bom, essa é a nossa expectativa, né? Além de expectativa, um dos grandes desafios que a gente tem para enfrentar. A gente sabe que o comportamento é algo que é bastante contextualizado, então, de certa forma, a gente sabe que comportamentos aprendidos, eles ficam bastante sob controle do contexto, dos estímulos contextuais, de forma que, às vezes, a gente consegue uma modificação de um certo comportamento num determinado contexto e tem alguma dificuldade depois para fazer uma generalização para outras situações. Acho que um exemplo bastante forte disso foi o sucesso terapêutico da economia de fichas em ambiente intra-hospitalar, internado com pacientes esquizofrênicos, em que tinha-se uma grande dificuldade de se generalizar isso para os ambientes naturais da pessoa, fora da internação. Isso tem bastante pesquisa hoje sendo desenvolvida sobre esse assunto, e existe uma linha de pesquisa sobre classes amplas de resposta, ou classes de comportamento amplas, em que eu consigo ter múltiplos exemplares e bastante generalização de um tipo de aprendizagem para outros contextos. Então, a gente consegue fazer um tipo de modificação que ela é mais flexível e mais generalizável, mas é ainda assim, apesar disso que eu estou falando, ainda assim é um desafio bastante grande e que a gente tem que planejar isso. Se a gente achar que a gente simplesmente vai sentar num consultório, ter um sucesso ali dentro do consultório e que automaticamente isso vai se generalizar para outros contextos ou para outros problemas semelhantes ou outras situações semelhantes, a gente pode nem sempre acertar, tá? Às vezes isso vai acontecer, mas em algumas situações a gente tem que prever que aquilo vai ficar restrito ao ambiente bastante específico, o consultório, aquela pessoa, aquele profissional, e se a gente não fizer uma generalização planejada para outros ambientes, pode ser que a pessoa se comporte de um jeito com a gente e de outro jeito com outras pessoas, e aquilo fique bastante contextualizado. Na internação é mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio. Para a pessoa sair da internação para o ambiente ambulatorial, a gente tem que, às vezes, fazer todo um trabalho de transposição, mas isso é bastante possível de ser realizado. Muito obrigado, doutor Felipe. Doutor Paulo, vamos responder aqui a Kátia Chemin. Ela pergunta: nos casos de ansiedade, a TCC é utilizada de que forma? Obrigado pela pergunta, Kátia. A TCC para transtornos de ansiedade funciona da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo. Digamos que o paciente, um dos transtornos de ansiedade é o transtorno do pânico. Digamos que o paciente tenha tido uma crise de pânico e ele vai correndo lá para o pronto-socorro e dizem a ele que não há nenhum problema com o coração dele, mas ele diz: mas eu estou sentindo que eu ou vou morrer ou vou desmaiar, alguma coisa. Como é que começou esse processo na cabeça dele?
Em algum momento, por alguma razão, que pode nem ter uma explicação clara, o coração dele, por exemplo, pode ter começado a bater mais rápido. E aí ele interpreta aquele bater mais rápido do coração como se tivesse algum problema errado com o coração dele. E aí ele começa a se sentir começa a respirar rapidamente, começa a se sentir muito enuviado, muito desconfortável, e começa a pensar, bom, eu vou desmaiar. Na medida que eu penso, olha, eu vou morrer ou eu vou desmaiar, com certeza meu coração vai bater mais rápido, e com isso eu vou respirar mais rápido, e com isso mais eu vou me sentir fora do comando, do controle daquela situação. Então, como é que funciona nesse caso específico de pânico? O indivíduo tem que compreender que aquilo que ele sente é absolutamente normal de sentir, que o fato de ele ter interpretado como distorcido, como perigoso ele está sentindo aquilo, essa que é a distorção. Então, na medida que o indivíduo começa a se dar conta que, sim, ele pode ter algum grau de ansiedade, como um dos colegas falou antes, e que a ansiedade, acho que foi a Carla, e que a ansiedade, inclusive, é normal, e diria mais, um grau de ansiedade é até necessário, um grau de angústia para a gente é até necessário. Porque se a gente não tiver algum grau de ansiedade, algum grau de angústia, a gente está ou anestesiado ou morto, porque o existir pressupõe que a gente tem algum grau de ansiedade. Os indivíduos que têm transtorno de ansiedade, eles têm uma dupla distorção. Hipervalorizam as situações externas, dão um valor muito grande, dimensionam de uma forma muito extremada, muito catastrófica as questões externas, como no caso do pânico, e hipodimensionam, desvalorizam, dão pouco valor às suas capacidades, aos seus vigores de enfrentamento daquelas, entre aspas, ameaças externas. O paciente fóbico é assim também. E veja só como uma coisa do comportamento tem a ver com a cognição. O paciente fóbico social, por exemplo, é convidado para uma festa, digamos que ele vá. Aí ele já entra na festa todo desconfiado na cabeça dele de que ninguém vai prestar atenção nele, de que ele não é bem-vindo, que ele não vai saber o que dizer, ele vai tropeçar no tapete, vai cair, todo mundo vai rir dele, ele vai passar vergonha, ele vai não sei o que. Isso tudo está na cabeça dele, todas essas cognições distorcidas, disfuncionais estão na cabeça dele. Ele entra numa festa e, evidentemente, que se eu estou com esse monte de distorções na minha cabeça, eu já entro meio de lado na festa, já fico num canto, já fico olhando e tentando achar no ambiente as pessoas ameaçadoras que ameaçam o bem-estar dele. E, evidentemente, se eu tenho fobia social, não vou conversar com ninguém, vou ficar num canto quieto, e evidentemente que isso vai aumentar ainda mais a minha fobia, porque, evidentemente, ninguém vai querer conversar com alguém que está num canto isolado. Então, no transtorno de ansiedade, o que a gente tem que fazer com a terapia cognitivo-comportamental é fazer esse duplo trabalho. Nem são tão grandes as ameaças que o indivíduo pressupõe na cabeça dele, no pensamento dele que existem, e nem são tão pequenas as minhas capacidades, os meus instrumentos para lidar com aquela situação que eu considero tão difícil, tão extrema. E acho que cabe lembrar, né, Paulo, nesses exemplos que tu desse, ótimos, né, que eles ficaram, que assim como nós aprendemos a nos tornar cada vez mais assustados, amedrontados, fóbicos, ansiosos, a gente vai aprender a que isso vai aos poucos diminuindo, muito por exposições, por treinamentos e tudo, e que aí a gente vai aprender também, desta maneira, a desenvolver essas habilidades, ou relembrar as habilidades que até muitas vezes nós temos, e conseguimos lidar com outras situações, né? Mas eu acho que o problema das doenças, dos transtornos, tem muito isso. Cada vez que eu estou doente e que eu vou aumentando o tempo de doença, eu vou desenvolvendo mais distorções doentes. Né? E aí, claro, que o tratamento, principalmente da ansiedade, muitas vezes, o paciente não se dá conta que ele levou 3 anos para ficar muito mal e ele quer melhorar ou com remédio ou com tratamento em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não, tudo requer exposição e muito comprometimento do paciente em fazer as técnicas que nós precisamos que sejam feitas, né?
Porque quando a gente dá uma tarefa de casa, dá uma experiência para ser feita, isso tem um valor terapêutico. Se a pessoa não fizer, é como se não tomasse um remédio para um antibiótico para uma infecção, né? Não vai melhorar a infecção se ele não tomar um antibiótico. Então, não melhorará essa experienciação e essa redução dos graus de ansiedade se o paciente não se expuser às nossas técnicas e que leva algum tempo para retroceder, tá? Para voltar a um nível tranquilo e de melhora dos sintomas, né? Ok, são 21 horas e 51 minutos, ultrapassamos um pouco do nosso tempo de encerramento do programa, até por conta que realmente estava muito forte esse nosso debate. E eu gostaria das considerações finais, começando por São Paulo, doutor Felipe Coarques, suas considerações finais sobre a participação nessa edição de hoje do programa ABP TV. Foi um prazer participar, então agradeço a colaboração aí dos dois colegas, agradeço o convite e eu espero que esse programa tenha ajudado as pessoas a se esclarecer um pouco e mais do que isso, eu espero que a gente tenha conseguido motivar um pouco os psiquiatras do Brasil a estudar um pouco mais de psicoterapia. Eu não falo nem só das terapias comportamentais cognitivas, mas a gente estava conversando aqui o quanto que muito psiquiatra hoje não considera a psicoterapia como um recurso dentro da psiquiatria bastante útil, e eu espero que esse programa tenha ajudado a estimular os psiquiatras a investir na psicoterapia de uma forma ou de outra, ou estudando, se tornando psicoterapeutas, ou então se interessando mais pelo encaminhamento, porque eu não tenho dúvida nenhuma que quem ganha com isso é o paciente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Paulo Knapp, suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP TV. Eu gostaria de reforçar, eu gostei muito do que o Felipe falou sobre o quanto os psiquiatras brasileiros têm alguma dificuldade de usar esse instrumental poderosíssimo que é a psicoterapia para cuidar de seus pacientes. Não só pacientes... Enfim, por exemplo, nós vimos alguns casos de terapia cognitiva para transtorno de ansiedade ou para transtorno bipolar, e o quanto é importante que esses pacientes possam não só seguir a medicação, como modificar um jeito de pensar que foi, como a Carla falou, um jeito aprendido. Nós somos frutos de aprendizados. Então, na medida que o paciente vai buscar um psiquiatra, ele está buscando também, mesmo sem expressar verbalmente, porque talvez não consiga fazê-lo, ele está buscando também uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, isto é, uma mudança daquele aprendizado que ele teve, daquele comportamento aprendido que ele teve ao longo da vida. Então, gostaria de reforçar, até porque todos os anos tem as provas para título de especialista da ABP, e no ano de 2014, apenas 3 psiquiatras fizeram a prova para o título de especialista em psicoterapias. No ano de 2015, ano passado, apenas um candidato psiquiatra fez a prova para título de especialista em psicoterapia. Então, eu acho que nós psiquiatras que fizemos também psicoterapia, como nós 3, eu acho que a gente tem que fazer realmente um reforço dessa ideia de que a psicoterapia é um instrumental muito poderoso, que eu acho uma pena que a maioria dos psiquiatras ainda reluta em usar esse arsenal psicoterápico. Era isso, obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Carla Bica, suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP TV. Bom, eu agradeço o convite, agradeço muito aos colegas. Eu trabalho muito com cognitiva virtual, então eu tenho pacientes pela internet e eu acho um recurso muito bom, principalmente porque a gente está fazendo hoje, acho que a BP está explorando isso muito bem, porque nos auxilia a chegar em vários espaços que às vezes os colegas ficam muito afastados das discussões, né? Acho que os colegas anteriores falaram, o Paulo e o Felipe falaram bastante
sobre a psicoterapia, mas eu gostaria de reforçar com a BP a importância de difundirmos a cognitivo-comportamental, porque são técnicas rápidas, são técnicas que são possíveis da gente aprender, e eu acho que principalmente nós, psiquiatras, não prestamos atenção, mas a cognitiva são técnicas extremamente congruentes com o modelo médico que a gente aprendeu na faculdade. Elas têm um jeito de pensar que é muito parecido com aquilo que a gente aprendeu em medicina e nos facilita bastante termos esse conhecimento. Eu gostaria de agradecer as pessoas que nos mandaram perguntas, né, que são os nossos, que não são colegas, não são médicos, e estão ali para conhecer um pouco. Acho que um grande fomento à informação da nossa população é o Top TV, essa iniciativa da ABP. Então, e acho que faltou muita coisa para a gente falar, né? Faltaram os tratamentos, os transtornos aditivos, faltaram os estresse pós-traumáticos, toque. Então, espero que a ABP chame mais cognitivistas e que possamos falar mais desse tema, porque é um tema que tem mudanças consideráveis, as evidências mostram bons resultados. Então, agradeço a todos, agradeço a quem ficou nos assistindo até essa hora e aos colegas que estarem aqui comigo, o prazer de conversar com eles. Eu também agradeço muito, muito, muito de coração a participação da doutora Carla Bica, do doutor Paulo Knapp, do doutor Felipe Coarques, que ficaram até essa hora realmente aqui debatendo esse tema interessantíssimo aqui com vocês. Agradeço muito a equipe de comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras às 21 horas. Mas agradeço principalmente a você que participou, que mandou o seu boa noite, que mandou o seu parabéns, que elogiou aqui os nossos participantes e, acima de tudo, que mandou a sua pergunta, que mandou a sua contribuição. Nós temos um próximo encontro marcado na segunda-feira, às 21 horas ao vivo, aqui no seu programa ABP-TV. Lembrando que logo após esse encerramento, esse programa fica disponível no site da ABP e também no canal do YouTube da ABP, ok? Então tenham todos uma semana vitoriosa e até a próxima. Boa noite.